bom dia, esse é o seu devocional Comece Bem o Seu Dia, da nossa igreja para sempre. Hoje estamos com o tema Fé e Obras. Como é importante nós nos lembrarmos que termos fé naquilo que o Senhor nos diz em sua palavra, acreditarmos nele, confiarmos que ele é real, mas nós precisamos também ter as obras sendo praticadas por cada um de nós. Vamos ver o que a sua palavra nos diz? Tiago 2, versículo 24, 25 e 26, rapidamente nos diz assim: Vedes então o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os expediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Como é importante, queridos, nós vemos tantas pessoas fazerem obras sociais, olharem pelo próximo, fazerem tantas coisas, mas deixam a sua fé de lado. E outras pessoas também colocam em prática, a sua fé, mas esquecem de praticar a obra. A palavra ela vem nos orientar nesta manhã, neste dia. Precisamos alinharmos a nossa fé às nossas obras. A nossa fé precisa ser de uma forma vista pelos outros através das nossas obras. Assim como quando praticamos as obras, também ser mostrada a nossa fé. Nós vemos aqui 3 pontos importantes nessa ministração, dessa meditação da palavra. Fé e obras, primeiro deles. Fé e obras andam juntas. Não podemos deixar de praticar a fé e praticarmos somente as obras, e vice-versa. Então, nós precisamos sempre nos analisarmos. É muito engraçado, muitas das vezes, né? Nós temos o costume de analisarmos a vida do próximo, né? Nossa, fulano faz assim, mas não faz assado. Mas quando a gente olha para nós temos que analisar isso também. Estou praticando a fé? Estou praticando a obra? Porque elas precisam caminhar juntas. Segundo ponto, que o exemplo, que o versículo que nós lemos vai nos falar sobre Raabe. E diz que Raabe nos mostra que ao praticar a proteção àqueles homens, ela confiava no Deus deles. Ou seja, ela colocava também a sua fé em prática. Como é importante a nossa fé revelar as nossas obras e através das obras ser revelada a nossa fé. E quando nós vemos esse exemplo de Raabe, nós vemos que ela não tinha acesso ao nosso Deus, ao Deus daquele povo escolhido por ele, né, que declarava o seu nome. Mas ela pertencia a um povo que não conhecia o Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E através daquela ação, confiando, que protegendo, guardando aqueles homens, ela estava guardando um plano de Deus, um Deus que tinha livrado o povo no passado, que tinha tirado o povo do Egito, que tinha levado eles pelo Mar Vermelho e que tantas coisas tinham acontecido e que ela poderia sim fazer parte de livrar aqueles homens de serem alcançados pelos seus inimigos. Então ela coloca sim a sua fé em prática naquele Deus através da sua obra, os protegendo. O terceiro ponto é: a fé nos impulsiona a praticar as obras. Não tem como você declarar que você confia em Deus. Não tem como você declarar que você lê a palavra de Deus e não coloca a sua fé em prática através das obras. Pois o nosso Deus é um Deus que trabalha através das obras. Ele nos impulsiona através da fé a praticarmos as obras, ou seja, com o nosso próximo, ou seja, com pessoas que a gente nem conhece, ou seja, com pessoas que nem declaram a mesma fé que nós, ou seja, com os nossos familiares. Tantas formas nós temos como praticar a nossa fé através das obras. E nós podemos ver que o Senhor, ele testifica em nós que nós
temos sim que praticarmos a nossa fé e as nossas obras de forma que, confiando nele, mediante aquilo que ele nos chamou a realizar, ele nos ajudará a completar todas essas obras certamente. Então não se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, fé e obras caminham juntas. Não permite ser enganado que você pode praticar um e não praticar o outro, pois assim o Senhor nos convida a praticar nossa fé e as obras. Eu quero te convidar, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Tantas pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor ou relembrar aquilo que nós falamos aqui através da sua palavra, e você pode ser esse agente pelo qual irá levar a compartilhar a palavra juntamente conosco nesse projeto. Comece bem o seu dia. Um bom dia, excelente planejar para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.